Tá bom, se for, aí você desliga qualquer coisa. Muito boa tarde, meu amigo torcedor de todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sua presença, da sua audiência. Meio-dia e 4 em São Paulo. Estamos iniciando para todo o Brasil, direto dos estúdios da Rádio QSTS em São Paulo, Giro Esportivo. Melo, a voz da emoção. Fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta, meu amigo torcedor do Brasil. Meio-dia e 4 em São Paulo, dia 7 de dezembro de 2020, segunda-feira. Muito boa tarde, Ademilson Reis, o nosso comentarista. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Uma boa semana para todo mundo. Espero que tenha sido um ótimo final de semana para todos. E vamos aí. Para mais uma semana, meio-dia e 5, muita informação. E você que me acompanha, muito obrigado pelo carinho. Você que nos acompanha aqui pela QSTS Esporte, vai lá no site, já acessa, viu? Deixe os seus comentários, também através do aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook. E você que está comigo com lives ao vivo, ligado e conectado, meio-dia a 1 da tarde, tem o Giro Esportivo pela QSTS Esporte. Você sabe, a melhor jogada é aqui. Meio-dia e 5 em São Paulo, um oferecimento da JP Providers, a internet da família brasileira. Bastos Comunicação Visual, EDM Motos do meu amigo Edmilson e a Renascença, imóveis e administração de bem. Meio-dia e 6 em São Paulo, Giro Esportivo pela sua QSTS Esporte. Muito obrigado pelo carinho, viu? Ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, também rodada do Brasileirão Feminino. Daqui a pouquinho, eu e o comentarista Ademilson Reis vamos falar dos grandes jogos. O São Paulo atropelando, também o Corinthians feminino, a semifinal ali, ó, semifinal contra o Palmeiras, depois jogou a final com o Avaí Kinderman, empatou fora de casa, venceu ontem muito bem com transmissão da QSTS Esporte ao vivo, direto da Neoquímica Arena. Mas agora é o giro dos clubes do futebol do Brasil, para falar do Palmeiras. Alô, torcida do Palmeiras, vem com Ed Melo, você também, amigo torcedor. O Palmeiras, vamos falar do Palmeiras. Você de todo o Brasil, meio-dia e 7, sem Abel Ferreira, mas com até 6 reforços. Daqui a pouquinho você vai saber como o Palmeiras vem e pega o Libertad. E a escalação, Ed Melo? O Scarpa e Renan voltam a treinar e podem reforçar o Palmeiras. Desfalcado, o time sofre na defesa, mas mostra pontos positivos no clássico contra o Santos. Palmeiras.
Meio-dia e 8 em São Paulo. Obrigado, meu amigo torcedor do Brasil, você que me acompanha. Comentários de Adenilson Reis, o futebol do Brasil passa por aqui. Rádio QSTS Esporte. A melhor jogada é aqui. Baixe agora mesmo o aplicativo no app do seu celular, é claro, do seu smartphone. Você pode acompanhar toda a programação da Rádio QSTS, inclusive o Giro Esportivo, para falar do Peixe, a manchete do Santos. O Santos de Marinho, que está perto de igualar o ano mais artilheiro da carreira. Daqui a pouquinho, Adenilson Reis e o Edmelo, o Giro Esportivo traz para você os números desse grande artilheiro e atacante Marinho. Quem é o melhor jogador do Santos do Brasileirão? Daqui a pouquinho, Adenilson Reis faz os seus comentários. E o Santos faz acordo com a CBF e Caio Jorge liberado para enfrentar o Grêmio pela Libertadores da América. Meio-dia e 9 em São Paulo. Obrigado pelo carinho. Ótima semana para você, meu amigo torcedor. Tá em casa, já chegou do seu trabalho. Edmelo, eu trabalho à noite, acordo por volta das 11 da manhã, tomo aquele meu café tranquilo e, é claro, vou conectado através da Rádio QSTS acompanhar o Giro Esportivo. Muito obrigado, viu? Milhares de brasileiros, você por todo o Brasil, pela Europa, pelo mundo, curtindo a QSTS Esporte, acompanhando e encontrando a Rádio QSTS. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe demais sua vida, sua semana. Você, meu amigo, que está saindo para procurar emprego, tentando voltar ao mercado de trabalho, não desista, viu? Não desista, continue se qualificando. Você que está acessando aí as plataformas, acessando aí os sites, passe pelo site do Grupo QSTS de Comunicação, aquele momento de descompressão, para falar de futebol, um pouco mais de alegria. Você passou aí amanhã procurando oportunidade no mercado de trabalho, ou então mandando o seu currículo, tenha calma, viu? Tenha calma que no momento certo tudo vai correr bem para você. E é claro, do meio-dia a 1, respire, tenha tranquilidade e vem com a gente, vem conosco aqui pela QSTS Esporte, acompanhando o Giro Esportivo pelo futebol do Brasil. Você sabe, QSTS Esporte, a melhor jogada é aqui. Meio-dia e 10 em São Paulo, meio-dia e 10. Alô você, meu amigo Luiz Garcia. Alô você, torcedor do líder, o São Paulo. O São Paulo, meu amigo, com gols, com broncas, Luciano e Diniz formam parceria de sucesso. É isso mesmo, o atacante vive grande fase, mas não escapa dos puxões de orelha. Olha, o São Paulo cumpre missão, mas dá chance a riscos que podem complicar. Daqui a pouquinho o comentário da Adenilson Reis. Tricolor tira o pé contra o Sport e só não toma sufoco porque o rival é muito fraco. É o Tricolor, líder do Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 11 em São Paulo, dia 7 de dezembro de 2020. Ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Segunda-feira em São Paulo, direto dos estúdios da Rádio QSTS. É claro que você encontra o Edmelo, o comentarista Adenilson Reis. E olha, você pode fazer a programação conosco, viu? Mande sua mensagem. Alô, você na live, está conectado? Mande mensagem, mande as perguntas para o nosso comentarista Adenilson Reis. Quer falar do seu clube de coração? Edmelo, eu sou aqui do Nordeste, fala do Náutico. Edmelo, fala do Santa Cruz. Edmelo, quero saber um pouco mais sobre o Brasiliense, não é isso, Adenilson Reis? Qualquer time, sem problema. Aqui a gente torce para todos os times do Brasil, claro, a gente quer ver sucesso, alegria para o torcedor, a gente está do seu lado. Então, se você tiver uma dúvida, quer que a gente comente, quer que a gente fale do campeonato, quer que a gente fale do seu time de várzea, quer que a gente fale do seu time do coração, manda um recadinho, deixa na nossa live no comentário lá no Facebook, pode mandar o recadinho no nosso site também e entra no aplicativo, não esquece não.
Meio-dia e 13 em São Paulo, os clubes de São Paulo e de todo o Brasil passam por aqui. Nem que nós tenhamos que só dar aquela pincelada, porque temos só 1 hora na programação, viu? Mas é durante toda a semana, do meio-dia a 1 da tarde. Se não falarmos do seu clube de coração agora, falaremos durante a semana. Vamos preparar uma matéria muito bacana, eu e o comentarista Denilson Reis, levando para você o melhor do futebol do Brasil. Para falar do melhor, falar também dos grandes times de São Paulo. Alô, você, torcedor do Corinthians. Alô, fiel torcida corintiana. O Corinthians do técnico Mancini. Os principais desafios para enfrentar o líder São Paulo. Mancini tem semana livre para preparar o time para o jogo de domingo. E olha que bacana, ontem nós estivemos na Neoquímica Arena, a casa do Timão, e os números, os títulos e muito mais. Tudo sobre a conquista do Brasileirão Feminino pelo Corinthians, que vence o Avaí Kinderman e conquista o bicampeonato brasileiro. Corinthians! Meio-dia 14 em São Paulo, direção e produção dela, Iris Esperandio Produções. E você, meu amigo, que tem a sua programação, quer trazer para o rádio, são mais de 2 milhões de acessos no site do Grupo QSTS de Comunicação. Temos horários e espaço na nossa programação, viu? Você que tem a sua mídia kit, quer apresentar aqui para o Grupo QSTS o seu trabalho, tanto no rádio quanto na TV, ligue 011 97356 5204, fale com a nossa produção e venha tomar um café conosco, conhecer os estúdios da QSTS TV e, é claro, os estúdios aqui da Rádio QSTS. Você é o nosso convidado, viu? Vem pra cá, participe, tome um café com o nosso comentarista Denilson Reis, comigo Edmelo, com o Iris Esperandio, com a equipe do Grupo QSTS de Comunicação e conheça as instalações. Quem sabe você tem um projeto, quer trazer para cá, Edmelo, mas é final de ano, em dezembro, tenha calma que tudo tem que acontecer muitas vezes quando a gente menos espera, não é isso? Não é porque é dezembro, é final de ano que tudo para, negativo. A comunicação rola para o Brasil e o mundo, então prepare o seu trabalho, prepare o seu material e venha para a Rádio QSTS. O Grupo QSTS de Comunicação vai recebê-la de braços abertos. Temos aqui uma programação eclética, falando de futebol, falando também de música, entretenimento, bate-papos, debates, entrevistas. Tudo isso você encontra na programação da Rádio QSTS 24 horas no ar, pelo aplicativo Rádio QSTS, as principais plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e dá uma consultadinha no nosso site, passa por lá, @Grupo QSTS, você vai curtir demais, viu? Tudo por lá para você poder acompanhar e, é claro, quem sabe, fazer parte da nossa programação. Não perca tempo, vem você também. Grupo QSTS de Comunicação, a sua melhor sintonia. Meio-dia e 16, um oferecimento à Renascença, Imóveis e Administração de Bens, CM Acessórios, do meu amigo Cláudio, da Raíssa, da Mara, CM Acessórios aqui, ó, próximo da Rádio QSTS, no Jardim Grimaldi, box número 1, passe por lá, viu? Quer reparar o seu, esse relógio eu ganhei, viu? Ganhei do Cláudio, muito obrigado, meu amigo Cláudio, sempre fazendo grandes reparos nos relógios do Edmelo, também da produtora Denilson Reis. Tem que passar lá, viu? Tem que passar lá porque são muitos materiais, relógios, equipamentos eletrônicos. É isso mesmo, o Adenilson adora um Free Fire, então ele vai passar lá porque tem muitas opções também para esse game. Esse que está falando disso, vem aí um game bacana, uma final do Free Fire, né? O pessoal tá sempre ligado nesses jogos dos games, né? Você que gosta desses esportes, né? A gente quer falar deles também. Você que joga Free Fire, joga LOL, joga Call of Duty,
toda essa questão, a gente, quem sabe, faz um programa aí falando de jogo, vamos fazer um quadro, né? A gente pode fazer sim. Se você gosta, comenta, manda pra gente um recadinho, a gente faz um programa. Quem sabe a gente não fala de você jogando. Quem sabe? Rádio QSTS, meio-dia 18. Vamos falar do Palmeiras. Alô, você, torcedor do Verdão. Adenilson, sem Abel Ferreira, mas com até 6 reforços. O Palmeiras pega o Libertad do Paraguai na próxima quarta-feira. Depois do jogo de sábado contra o Santos aí, que saiu é péssimo resultado para os dois times, né? Porque empatar na frente da tabela é muito ruim, né? Você vê aí todos os outros clubes ganhando pontos. Eles estavam muito próximos ali para entrar no Z4 da liderança, G4, no isso. G4, né? Isso, aí o que acontece é o seguinte, né? Vai estar sem o Abel, lógico que o Abel vai apoiar o time mesmo de longe, né? Tem toda a comissão técnica aí por trás. Mas é bom que muitos jogadores voltaram, né? A galera que estava de Covid, outros jogadores estavam machucados, jogador que estava de suspensão. Então o Palmeiras vem agora contra o Libertad no meio da semana agora jogar com uma força máxima. A gente vai fazer uma matéria especial aí pro Palmeiras, né? Para mostrar um pouquinho o que tem o time espera do jogo, qual vai ser a escalação. Mas tá na vantagem o Palmeiras, acho que vai ser um bom jogo e assim, o Abel realmente vai fazer falta. Eu acho que vai fazer falta. E eu não acho. Né? E por melhor que tenha sido o jogo no final de semana aí com o Santos, foi um jogo bem legal, com 4 gols aí, né? Foi um empate 2-2. O Palmeiras chegou a virar o jogo, né? No geral foi ruim, porque a pontuação que vai mandar, né? E aí acabou que o Grêmio acabou passando o Palmeiras e o Santos nessa brincadeira aí. Agora o Palmeiras e o Santos está na quarta e quinta colocação aí empatados. 3 dias depois do empate 2-2 com o Santos no último sábado pelo Brasileirão, o Palmeiras já tem compromisso decisivo. Enfrenta o Libertad do Paraguai nesta terça-feira, 24ª-feira, 21h30. Não é isso? É terça ou é quarta? É terça, né? É terça-feira o jogo do Terça-feira, 21h30, no Paraguai, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Verdão não poderá contar com o técnico Abel Ferreira na viagem, já que ele está isolado em um hotel em São Paulo por ter sido acometido, né, pela Covid-19. O auxiliar Vitor Castanheira será o comandante, Adenilson Reis. O auxiliar Vitor Castanheira está aí com o Abel, né? Veio da equipe dele. Na verdade, toda a equipe técnica portuguesa, né? Aqui ele montou a equipe dele. Geralmente, quando o técnico vem, ele traz o staff inteiro dele aí, que são 4 a 6 aí, auxiliares, né? Porque é muito trabalho. Tem o cara que vê estatística, tem o cara que trabalha com a equipe médica, tem o cara que trabalha no esquema tático. A condição física de cada jogador. Total, a equipe técnica é uma empresa hoje, né? Hoje o clube não contrata um técnico, ele contrata um grupo, uma empresa. E como diz o Tite, para ser competitivo tem que ser assim. Não tem como, isso daí vem da Europa há muito tempo já. Antes, por exemplo, alguns clubes deixavam alguns auxiliares técnicos já como permanentes, então mudava o técnico, mas o auxiliar não mudava. Hoje não, muda todo mundo, sai o quadro inteiro. Então quando você vê aí o Abel ganhando o salário dele de 500, 600 ou 1 milhão, aí a equipe técnica também ganha todo esse dinheiro, né? Ele contrata para todo mundo, é o dinheirão que eles recebem mesmo, mas é necessário, é um trabalho que tem que ser investido mesmo. Ou seja, demitiu um técnico, tenha certeza que a equipe dele sai também. Tchau a equipe inteira. Entendi. Por outro lado, o time poderá contar com até 6 reforços com relação ao duelo com o Peixe. Gabriel Menino, Gustavo Gomes e Danilo, suspensos no Brasileirão, voltam na Libertadores. O atacante Rony está recuperado de um desgaste muscular que o afastou do jogo com o Santos e já voltou a treinar com bola, Adenilson. É o desgaste que a gente fala, porque assim, o futebol profissional ele é muito intenso, né? O cara vai treinar 2, 3 dias, aí vai jogar. Aí ele treina no dia do jogo, geralmente tem jogo que ele treina no outro dia já na parte da tarde, desgasta muito. Isso daí é o seguinte, ele só uma fadiga, né? Uma fadiga muscular. E aí a equipe técnica que avalia essa condição física Acabamos de falar sobre isso. Exato, a equipe técnica que avalia isso diz o seguinte: eu não vou colocar o jogador para jogar porque ele vai correr o risco de sofrer uma lesão. Porque sabe como aquele jogador dá aquele pique e aí ele se machuca, que ele sente? É exatamente por essa fadiga. Se a equipe técnica
não tirar o jogador antes, ele vai se lesionar, aí é 2, 3 jogos aí sem o... Ele sente aquela fisgada e já dá aquela mancada, é melhor parar por aí. Parece que tá tudo bem, mas quando você tá no ritmo, no jogo que é muito intenso, a gente tá falando de jogadores que correm aí 8, 10... O jogador 12 tá aquecido, muitas vezes ele sente a fisgada, mas ele continua, né? O corpo tá quente, tá aquecido, Depois não foi nada não, eu vou continuar. Depois que o jogo esfria, esquece, não tem o que fazer. E aí é nesse momento que a equipe técnica, a equipe médica entra em campo, dá aquela analisada, e aí o especialista tem que ter a expertise, dizer, ó, tira, porque se continuar vai estirar, vai acabar de arrebentar. O pessoal que faz a fisioterapia, o pessoal da medicina do clube aí, tá bem alinhado. E o Palmeiras é bem... Então muitas vezes aquele gesto dentro de campo que eles fazem, né, às vezes o jogador quer ficar, mas o médico dá aquela sinalizada, tira, tem que tirar. porque Tem senão, muito mais que já falou, ele vai jogar só um tempo. ao invés de perder para um dia, perde para uma semana. Não, porque se você machuca o músculo, como que você vai tratar isso daí? Você tem que ficar parado, aí você não treina, e além de não treinar, você não joga. Aí são 2 semanas sem treino, e se tiver 4 jogos nessas 2 semanas? Ou seja, recupera para depois recuperar também a condição física. Exatamente. Já Gustavo Scarpa, que sofreu uma contusão após uma pancada na cabeça no jogo contra o Delfim, na última quarta-feira também retornou às atividades sem limitações e deve reforçar o time em Assunção. Outro reforço para ser o zagueiro, pode ser o zagueiro Renan, recuperado da Covid-19 por conta do protocolo da Conmebol. Ele precisa ter um teste negativo da doença válido para viajar ao Paraguai. O Renan agora vai fazer esse teste aí, né? Porque, mais uma vez, lembrando, vamos se cuidar, galera. Vamos usar álcool em gel, vamos ficar sempre de máscara, sai de casa com umas 2, 3 máscaras aí, não vamos dar trela para isso. O que acontece é o seguinte, né? O Renan é interessante que ele volte, ele estava numa fase boa, tá bem entrosado com o time, mas a melhor volta aí é o Scarpa, né? Porque o Scarpa tá jogando muito bem ali pelo lado esquerdo, fazendo aquela linha ofensiva, né? O Palmeiras sobe muito. Já esperava-se muito do Scarpa desde a chegada do Fluminense, não é isso? Eu prefiro o Scarpa jogando como meio ofensiva, né? Eu acho que ele perto do gol ele é muito perigoso. Eu até achei que ele chegaria para ser titular desse time. Exato, e com o Felipão e com o Luxemburgo, né, quando ele chegou, ele não conseguiu a vaga de titular. Eu entendo que na marcação ele deixa um pouco a desejar, porque ele não é um jogador de marcação e de recomposição, porém ofensivamente eu acho ele muito bom. Ele vai para cima, não tem medo de driblar, não tem medo de chutar, tem uma boa finalização, é um jogador com uma boa visão de jogo, é um meio de campo que qualquer clube do Brasil gostaria de ter. Só que assim, a gente entende que a fase dos jogadores de meio de campo de frente do Palmeiras são boas, e o Abel inteligentemente colocou ele na esquerda, e aí deu essa oportunidade e está dando certo. E vai aproveitando. Qual é o provável Palmeiras, Adenilson Reis, para o jogo agora contra o Libertad do Paraguai? Já tem um time provável aí que pode ser escalado, que está à disposição da equipe do Palmeiras, apesar de tudo isso, tem retornos, tem as questões da Covid-19, muitas coisas aconteceram no Palmeiras, empate contra o Santos, agora já tem um provável Palmeiras para jogar na próxima terça-feira. Agora o clube está recheado, né? Então, basicamente, o provável time vai ser o Everton no gol, né? Não tem como, o Everton está numa ótima fase, eu gosto muito do Everton, menos quando ele enrola. Ô Everton, por favor, Everton, quando o time estiver ganhando, para de enrolar, cara. Eu não aguento mais ele enrolando, mas ele pega muito mesmo. Gabriel Menino pela direita, Luan e Gomes, né? Luan, Gomes e Vinha, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Lucas Lima tá jogando bem pra caramba, mas provavelmente pode entrar o Gustavo Scarpa no lugar dele também, Gabriel Verão, o William ou o Rony no lugar do William ali na frente, né? Esse é o provável Palmeiras para jogar contra o Libertad, um jogo de ida. Você tem um palpite, não? Acho que o jogo vai ser 1 a 0 pro Palmeiras lá. 1 a 0 Palmeiras lá. Palmeiras vence? Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Palmeiras vai se defender bem. Só que o Palmeiras ele consegue ficar com a bola mesmo fora de casa. Ele está tendo bons jogos aí fora de casa na Libertadores. Então acho que o Palmeiras, colocando o ritmo de jogo dele em campo, vai conseguir fazer um golzinho e vai se defender bem. Agora, se recuar para um time que é bem ofensivo como o Libertad, pode tomar gol, é perigoso. O elenco volta a treinar na manhã dessa segunda-feira e na sequência viaja para Assunção, no Paraguai, onde enfrentará o Libertad. Terça-feira, 21h30, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores da América. É o Verdão buscando a classificação. Palmeiras!
fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta, meu amigo torcedor do Brasil. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que compartilha, dá aquele like, dá aquele joinha. Você que se inscreve no canal, @Grupo QSTS. Não fique de fora, participe. Se tiver comentários aí, você pode me cortar, viu? Tem um aqui. Você dá deixa aqui, ó. Mandar um abraço, a gente vai falar do Santos agora, Ed. Vamos falar do peixe. Isso então, mandar um abraço pra Tawane aí, ó, que tá com a galera lá na auditoria do Hospital São Luís. Bacana. Todo mundo tá online lá acompanhando a gente. Um grande abraço pra todos. E todo mundo mandou um parabéns pra você, viu, Ed? Tá todo mundo aqui, ó. Obrigado, não esquece não. Obrigado. Depois a gente vai mandar um recadinho especial aí pro Ed. Mas um abraço, Tainá, abraço pessoal que torce pro Santos aí, que torce pro Palmeiras, pros outros clubes e que tá acompanhando a gente aí no hospital. Maravilha! Vai me dizer que Tainá Tawane é santista. Ela é santista, Santista? Tava brava lá com o jogo do final de semana, mas fazer o quê? Pelo menos não perdeu, né? Alô, Tainá Tawane! Vamos falar do peixe! O Santos de Marinho, Adenilson Reis, está a um gol de igualar ano mais artilheiro da carreira. Tá bem o Marinho, não tá? É a melhor fase do Marinho aí na carreira dele, de fato. O Marinho realmente ele jogou bem em alguns times. Me disseram no final de semana que o Marinho é jogador de time pequeno, né? Falaram brincando aí por causa do Santos, que a galera brinca. Mas assim, o Marinho é um grande jogador. Ele é o reflexo do jogador brasileiro, né? O jogador brasileiro bom é esse cara, que ele briga, ele tá em campo pra brigar, pra jogar bola mesmo. Tem garra, tem vontade. Ele tem garra, tem vontade. Bate pro gol. Ele, por ser um jogador de drible, de jogada individual, ele parava muito pra brigar com o juiz, etc. Hoje ele briga também, mas ele entendeu que é muito melhor você tentar o drible, tentar passar pelo jogador, e se não sofrer a falta, você vai fazer. E se sofrer a falta, inevitavelmente, vai sair um pênalti, vai sair uma falta. Olha o tanto de gol de pênalti que ele fez, gol de falta. Ele realmente, o Marinho tá voando esse ano. Espero que ele consiga aí quebrar os recordes dele. Em alta no Santos, o Marinho tá próximo de bater mais um recorde pessoal. Após marcar um empate em 2-2 com o Palmeiras no último sábado, o Marinho chegou a 20 gols em 31 jogos pelo Peixe na temporada. O atacante ficou de igualar o ano mais artilheiro da sua carreira. Foi no Vitória, Adenilson Reis, em 2016, que Marinho se destacou no futebol brasileiro. No clube baiano, ele marcou 21 gols em 43 partidas e foi o protagonista, né, na campanha que salvou o time do rebaixamento naquela ocasião. Tá vendo? É um ótimo jogador, ele é importantíssimo. Eu tenho certeza que qualquer clube grande aí do Brasil hoje gostaria de tê-lo no ataque como opção de ataque, né? Eu até esperava que ele fosse pro Flamengo, né? Levando em consideração que o Flamengo contratou o Michael. Eu imaginei que ele ia contratar o Marinho, mas assim, ele foi bem justo com o Santos, ficou no Santos. Tá numa ótima fase hoje. E assim, a torcida do Santos tá só alegria com ele. Só felicidade. O Marinho disse em algumas oportunidades que 2020 é o melhor ano da sua carreira. Ele é disparado o maior goleador do Santos na temporada e é vice-artilheiro do Brasileirão, viu? 14 gols, atrás apenas de Thiago Galhardo do Inter, que tem 15. A primeira chance que Marinho terá para igualar ou superar sua marca mais goleadora em uma temporada será na quarta-feira, quando o Santos enfrenta o Grêmio, seu ex-clube em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Adenilson. Aí o Marinho vai ter que fazer valer a lei do ex e a lei da artilharia, viu? Porque jogar contra o Grêmio vai ser difícil. É uma pena que ele não deu certo lá, né? Você vê, ele passou pelo Grêmio, que é um grande clube, um grande time, não conseguiu dar certo lá, mas eu entendo, ele é um jogador é aquele jogador, Ed, que ele precisa ser protagonista no time. Se ele não é protagonista do time, ele não joga bem. Então ele tem que ser o cara mais procurado dentro de campo, a bola tem que passar no pé dele, ele realmente tem que fazer as jogadas, e assim, quando ele não é acionado, ou quando o time não joga em volta de jogadores de lado, aí fica um pouquinho difícil pro Marinho jogar. E aí o jogador bom tem pouca paciência, né? Não tá jogando bem, sai logo. Um outro detalhe, o Santos entra em acordo com a CBF e Caio Jorge será liberado para o jogo contra o Grêmio. O atacante foi convocado para período de treinos na Sub-20, mas vai jogar a Libertadores. Caio Jorge também é uma peça importante no Santos? O Caio Jorge, tem uma galera que não curte muito, né? Mandar até um abraço pro Seriedade aí, que o presidente Seriedade é santista, né? Ele não gosta muito do Caio Jorge, mas tem que pensar assim, um time não é feito só de craque. Então é um garoto que subiu, joga no Santos,
fez boas atuações, ele é um jogador de presença, que sabe se movimentar ali na frente da área, então eu gosto dele, não é um craque de bola, não é, mas assim, é um jogador que faz a função correta, o Cuca conta com ele já está entrosado com o Marinho e com o Soteldo, então é importante que ele volte e possa jogar para ele poder aí desempenhar um futebol bom e ajudar o Santos a chegar. Tem que ter alguém para carregar o piano, não tem jeito. Então não tem como, é aquele jogador, hoje em dia esse centroavante de mobilidade, ele é muito bom, ele é muito procurado. Se você analisar aí, por exemplo, o São Paulo, que tem o Brenner e o Luciano, são dois jogadores que sabem jogar pelo meio, por dentro, e jogadores que sabem jogar pela ponta também. Precisa disso, principalmente no Santos, que tem jogadores que se movimentam de lado com muita velocidade e constantemente, né? O Santos entrou em acordo com a CBF e poderá utilizar Caio Jorge nos 2 jogos das quartas de final da Libertadores, contra o Grêmio nos dias 9 e 16 em Porto Alegre e, obviamente, Vila Belmiro, respectivamente. Caio Jorge foi convocado para o período de treino da Seleção Brasileira Sub-20, 7 a 18 de dezembro. Mas Orlando Rolo, presidente do Peixe, e Rogério Caboclo, mandatário da CBF, conversaram. Aí eu te falo, o Santos, no caso o Santos, né, tá aí numa quarta contra o Grêmio, Libertadores da América, e aí a seleção convoca o jogador para treinar pela Sub-20. É óbvio que dois pesos, duas medidas, não é isso? Então, tem essa incoerência na CBF, eu não consigo entender. A gente tem uma oferta de jogadores aí gigante no Brasil. Dá uma oportunidade para quem não está nessa fase agora, exatamente, que joga na mesma posição e quem sabe pode render e se tornar uma opção para a seleção brasileira num segundo momento? Exatamente, esse é o momento de você testar. Fazer os testes. Se os melhores clubes e com os melhores jogadores estão numa fase de mata-mata, de uma competição que é tão importante como a Libertadores ou Copa do Brasil, por exemplo, ou até, sei lá, um jogo que é muito difícil para o Brasileirão, aí, ok, o técnico da seleção fala assim, eu quero o jogador, mas ele não considera a tabela que o time está jogando, ele não considera o cronograma daquele time, ele não considera que existem outras opções, parece que ele só olha para time grande. Então assim, a seleção é um espelho. E como que fica o jogador? Poxa, eu tenho oportunidade para a seleção, que é um espelho para mim, que é uma janela, mas não, eu não vou porque eu preciso ajudar o time, mas eu também quero ir para a seleção, eu também quero ajudar o time. O que eu faço? Poxa, isso é uma coisa simples de resolver. Convoca ele para uma outra partida, para uma outra jogada. Não precisa fazer essa coisa de ter negociação, acordo, nada disso. O Paris Saint-Germain não proibiu o Neymar de ir para a seleção quando estava chegando na época de fazer classificação da Champions? Faz isso também. Mas é o que eu falei, se a seleção está numa decisão, tem que ir para um jogo decisivo, precisa dos melhores jogadores para decidir, obviamente que nós, né, temos que ter coerência. Olha, tem que ir para lá porque seleção brasileira, não é isso? Tem um espelho, tem toda uma dedicação, a seleção do país e tal, mas nesse momento é sair para treinar na seleção brasileira. Eu acho que o jogador, ele tem que estar dentro ali, naquela semana de decisão, porque um jogo de ida, um jogo de volta. Aí você tem concentração, você tem planejamento, você tem orientação, você faz uma primeira partida, e aí num segundo momento, o técnico vai sinalizar para o jogador, olha, você caiu aqui muito pela beirada, vem mais pelo meio, ó, oportunidade de bater pro gol, bate pro gol, ó, você tem que treinar um pouco mais de fundamento, não é isso? Exatamente. Só que aí o camarada vai sair para ir para a seleção e vai voltar, porque ó, ficou acertado que Caio Jorge se apresenta à seleção brasileira sub-20 na quinta-feira, dia seguinte ao primeiro jogo contra o Grêmio, e volta antes do término da preparação para a partida de volta. Ou seja, ele sai do ambiente de decisão do Santos, vai para a seleção treinar, é outro ambiente, é outra, você está em outra situação, e aí ele volta para dentro de novo da decisão. Exatamente. Como é que ele vai voltar ligado numa situação dessa? Porque o jogo acontece numa quarta, depois volta naquela semana que antecede o segundo jogo. Eu não sei qual é o resultado do Santos. E se o Santos empata lá? E se o Santos perde para o Grêmio? Não é isso? Exatamente. Qual é o psicológico do jogador para voltar e estar preparado para decidir na Vila Belmiro? Exato, ele volta com moral, porque ele foi para a seleção, mas ele não volta treinado para a partida específica. Então esse é o problema. Se o Santos, por exemplo, perde o primeiro jogo e o time precisa corrigir erros, como que ele vai estar lá para ajudar se ele não está? Ele está na seleção. Até porque vão colocar outro jogador naquela posição e automaticamente não é aquele jogador que vai estar ali.
Exatamente. Ou então esse jogador vai muito bem, ele volta da seleção e volta no banco. Exato. E domingo joga contra o Flamengo, Pois que é. está na frente na tabela e priorizando o E ele brasileiro. está fora. Exato. O atacante vai ser desfalque na 25ª rodada do Brasileirão no duelo do próximo domingo, exatamente contra o Santos, não é isso? 4 da tarde no Maracanã. Eu não Exatamente. entendo, algumas coisas eu sinceramente não entendo, tenho que respeitar, mas não entendo, é a nossa opinião. Eu acho que se o clube está numa fase decisiva, independente de ser contra o Grêmio, pode ser no caso do Palmeiras contra o Libertad, chegou nas quartas de finais, quantos clubes não querem chegar numa quarta de final de Libertadores e se dedicar 100% naquele jogo? Então você tem que contar com todas as peças, doutor Amado. Exatamente, o jogo não é só no dia do jogo, né? O jogo ele vem do treinamento, decidiu o jogo, decidiu o cronograma, o horário, o dia, o adversário, o time já está ligado, já está treinando para aquele jogo, não tem como. Dia 9, quarta-feira, Taça Libertadores da América, é o Peixe enfrentando o Grêmio, 19h15. O que falar do Grêmio, hein? Rapidamente, porque é quem vai enfrentar o Santos, primeiro jogo em Porto Alegre. O que falar do Grêmio? Um time copeiro, um time que se dedica, muito bem treinado pelo Renato. Olha, eu vou falar do Grêmio aqui em números, tá? Se você analisar aqui só a tabela do brasileiro hoje, o Grêmio está em quarto colocado. Ele estava até final de semana em sétimo, hoje onde o Palmeiras está. E o Santos está em oitavo. Só que assim, ó, se você analisar aqui, ó, dos 4 jogos, dos 5 últimos jogos, o Santos, ou o Grêmio, desses 10 times aí na tabela do brasileiro, é o único que ganhou 4 jogos e empatou só 1. Nem o líder, que é o São Paulo, ganhou 4 jogos. O líder ganhou 3 e empatou 2. Então, você tem que analisar o seguinte, o Grêmio tem hoje, com 23 jogos, 40 pontos, só que com um jogo a mais, está com o mesmo número de jogos que o São Paulo atualmente. O São Paulo vai ter um jogo a mais também. Porém, o São Paulo, se perder, fica com 47 e o Grêmio, se ganhar, com 43. Então a gente tem o seguinte, se continuar dessa forma, em 5 jogos, o Grêmio já está colado no São Paulo. E com 8 vitórias em 10 jogos, o São Paulo com 6. Então ele vai ter muito mais pontos, vai ter muito mais moral, está muito mais embalado, o time do Grêmio está jogando muita bola e é um time que sabe jogar o brasileiro. É um time copeiro também para jogar Libertadores. Quem pegar o Grêmio agora, tá ferrado. Essa é a verdade. 12h39, se segura, Peixe, que lá vem o Grêmio. Só mandar um abracinho aqui, um abraço pro Pituca aí do Rubru, tá? Tá checando aqui o Santos contra o Grêmio, tá? Porque o jogo empatou, ele é palmeirense aí. Tá secando o Santos. Não, tá, a gente tava no vestiário conversando aí esse final de semana, secando o Santos, falando que o Santos vai perder pro Grêmio aí e disse que o Santos não tem torcida, viu? E se o Santos passar e o Palmeiras também? É Santos e Palmeiras na Libertadores. Santos e Palmeiras, se segura, viu? É futebol para todo o Brasil. Meio-dia e 40 em São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você por todo o território nacional que nos acompanha. Já baixou o aplicativo? Muito obrigado. Avisa os seus amigos, os seus familiares. Avisa aquele seu colega de trabalho. Olha, baixa aí esse aplicativo Rádio QSTS, que você vai acompanhar uma programação especial, 24 horas no ar, com muita música, informação, entretenimento e, é claro, tem muito futebol. Quarta e domingo, a transmissão dos grandes jogos pelo Brasil. Vem afunilamento da Libertadores aí, tem Copa do Brasil e, é claro, o Campeonato Brasileiro. E você acompanha conosco aqui da Rádio QSTS e o Grupo QSTS de Comunicação. Dê uma passada também no nosso site, viu? Tá liberado, tá à sua disposição. Por lá você vai encontrar também muitas informações, os vídeos, as transmissões da QSTS TV, que também traz aí as lives ao vivo. Se você não quer e não consegue assistir pelo seu celular, passe pelo site. Lá no site, nesse momento, estamos ao vivo pela QSTS TV, transmitindo aqui nos estúdios o Giro Esportivo da QSTS Esporte, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Eu espero por você!
girando o melhor futebol do Brasil, meio-dia e 42. Alô, torcida tricolor! O São Paulo, gols, assistências, broncas e elogios. Luciano e Diniz formam uma parceria de sucesso no São Paulo, Adenilson Reis. Assim, o Luciano ele é aquele jogador que é briguento também dentro de campo, né? E é um jogador que toma muito cartão, é um dos jogadores que mais foram expulsos aí na temporada de São Paulo, tomou mais amarelo, e aí o Diniz tem que trabalhar isso daí. Eu sei como que é, porque assim, dentro do jogo fica muito quente, o jogo fica quente, fica pegado, e aí você quer ganhar. Porém, o Luciano é um dos jogadores mais importantes do São Paulo também, juntamente com o Brenner no ataque. Ele é um ótimo. Eu gosto muito de jogador canhoto no ataque, Ed, porque o jogador canhoto ele se movimenta de forma diferente e aí ele confunde muito a zaga. Quando ele faz o corte, não é desconcertante. Ele não é aquele jogador de lado, né? Uma saudação aí ao nosso eterno Robin, que eu acho que o melhor jogador canhoto que eu vi jogando na minha vida. Eu sou fã, mas assim, ele se movimenta muito bem e ele é muito habilidoso, Luciano. Eu gosto que ele chuta a bola de qualquer jeito, ele não tem medo de fazer gol feio, ele faz gol de cabeça. Ele bate de primeira. De qualquer jeito, ele está sempre se movimentando, é sempre chato. Nesse final de semana que o São Paulo ganhou, aí ele passeou contra o Goiás, o Sport no caso, né? Passeou, o São Paulo passeou, era para ter feito muito mais, mas assim, teve uma postura mais tranquila, não precisou correr tanto. Mais acomodado o São Paulo, foi né? um jogo tranquilo, né? Ele foi passear, e assim, o Luciano estava ali, participou, fez o gol, tá jogando muita bola. Assim, o Diniz vai ter trabalho com ele? Vai, porque ele sempre vai querer ganhar. É normal do jogador competitivo, né? Ele quer briga pela vitória, mas ele também faz a parte dele, né? Mas lógico, tem que trabalhar, porque se ele tomar outro amarelo ele fica suspenso, se ele toma um vermelho é um jogador a menos numa partida que E quebra toda a necessidade do técnico, todo o planejamento, né? Exatamente. Ele já está pensando no próximo jogo em contar com aquele jogador que vem bem, aí o jogador dá aquela esbravejada, faz uma falta boba, e aí toma o cartão, perde todo o planejamento para o próximo jogo. Ele tem que ser coletivo. É esse pensamento que tem o Diniz, né? Tem que ser coletivo. Uma reação do técnico Diniz chamou a atenção durante a vitória do São Paulo, Adenilson, contra o Sport, domingo no Morumbi. Em determinado momento, o treinador esbravejou com o Luciano e disse: Luciano, se você tomar o cartão amarelo, você tá... né? Gritou o Diniz à beira do campo. A bronca quando o São Paulo vencia, justamente com o gol do Luciano. Explicou a relação do treinador com o artilheiro do time no campeonato. Eles se dão bem e os gritos não passaram disso. Ou seja, você tem intimidade para falar com o cara e fala de uma forma esbravejando, mas a pessoa sabe que você tem carinho, tem respeito, não é isso? Quer ele ali no seu time, por aí, não é? E também não dá para chegar na beira do campo e falar: ô Luciano, por favor, Luciano. Mandar recadinho no papel, não dá. Assim, tem que entender que a cobrança no futebol é normal, ela tem que existir, e assim, o Diniz é um técnico super tranquilo perto de outros que tem por aí, tá? Então, por exemplo, todo técnico vai brigar com o seu jogador. O Luciano realmente, ele precisa pensar de forma mais coletiva. Eu sei como que é, Luciano, eu também jogo, eu tomo muito cartão amarelo, já fui expulso em jogo que não precisava, mas assim, isso vai acontecer eventualmente na carreira dele, mas ele precisa pensar no coletivo, principalmente agora que o São Paulo está na liderança, com um jogo a menos, com chance de ficar aí com 8 pontos de diferença pro segundo colocado. É isso aí. Então, o São Paulo precisa de todo o elenco, de todos os jogadores, e não pode perder jogador por cartão amarelo. Não pode perder jogador por cartão vermelho. Não pode deixar uma oportunidade de ganhar um título que é importantíssimo para o São Paulo passar. Se o campeonato tivesse ganho, pode tomar cartão vermelho todo jogo, pode perder por WO, não tem problema, mas não tá ganho. Tem muita rodada, tem muito jogo, e o Luciano vai ter que aprender de uma forma ou de outra. E eu digo mais, a gente falou de seleção brasileira agora há pouco, você está criando também o seu perfil profissional, né? Você tem Libertadores, você tem o Campeonato Brasileiro, você tem aí no próximo ano a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo, e com certeza o técnico Tite está de olho. Então você tem que também manter aí o seu perfil profissional, a sua qualidade, fazer os gols, ser um jogador que colabora, esse relacionamento bom com o Fernando Diniz, isso é observado também, não é isso? Correto, o Tite, por exemplo, é um treinador que ele trabalha muito bem o psicológico do seu time. Mas tem jogador que é muito complicado de trabalhar.
Então, por exemplo, olha o caso do Marinho, né, do Santos, ou o caso do Gabigol no Flamengo, o caso do Luciano no São Paulo. São jogadores que, por mais que tenham uma qualidade fenomenal e tenham possibilidade de seleção, são jogadores que não dá para trabalhar psicológico sempre. Olha os jogadores que vêm da Europa, por exemplo. O jogador que vem da Europa não dá um trabalho. Você vê jogador na Europa tomando cartão amarelo por reclamação? Raramente. Você vê jogador tomando cartão amarelo porque brigou com o juiz, com o técnico? Já não. foi trabalhado ali psicologicamente, sabe o que o técnico quer. Exato. E faz o papel dele, né? Exato, o técnico tem que ter tranquilidade para trabalhar, ele não tem que ter um outro problema para resolver. Conflito todo dia não dá, né? Você falou agora há pouquinho do São Paulo, olha que interessante. O jogo de quarta-feira, a transmissão da QSTS Sport, será São Paulo e Botafogo, 21h30. E olha, o Botafogo sendo o próximo rival do São Paulo, no último dos jogos que o time tinha atrasado no Brasileirão. O São Paulo tinha 3 jogos atrasados, fez 2 jogos, esse é o último. Quarta-feira, o duelo marcado às 21h30, novamente no Morumbi. Joga em casa, Denilson Reis, e se vencer, inclusive, o tricolor terá o título simbólico do primeiro turno. Pode ser campeão do primeiro turno se vencer o Botafogo quarta-feira no Morumbi. Exato, é o esperado, na verdade, do São Paulo, né? Não tem por que aí não dar o título do primeiro turno para o São Paulo. É um time que realmente cresceu muito nessa competição. Não está na liderança à toa, vai pegar um time que está com muitos problemas aí. O Botafogo, infelizmente, está passando por uma situação muito difícil, é um time de grande expressão, mas são 5 derrotas seguidas, então o São Paulo tem tudo para fazer o mesmo jogo que fez contra o Sport. Um jogo tranquilo, onde vai tentar fazer o gol, vai cadenciar o jogo, vai mandar no jogo, principalmente por jogar em casa, mas não pode bobear. Porque aí qualquer situação que aconteça, Botafogo faz um gol, fecha a casinha, aí já muda toda a prioridade e responsabilidade do São Paulo, e o Botafogo aí ganha o jogo, quem sabe empata, complica a vida do São Paulo. O cenário é excelente para o tricolor, principalmente porque se vencer o Botafogo na quarta no Morumbi, em jogo atrasado na 18ª rodada, a diferença para o Atlético Mineiro sobe para 7 pontos. Líder do turno, campeão do turno, primeiro turno, e aí a diferença sobe para 7 para se administrar durante o campo, porque é igual os jogos, e aí o São Paulo tem que ter inteligência e administrar. Você achou que o São Paulo contra o Sport no domingo correu algum risco? Porque venceu por 1-0, em alguns momentos cadenciou demais o jogo, poderia ter feito um pouco mais, ganhado com um pouco mais de facilidade? O São Paulo, na verdade, ele jogou de forma segura, porém ele ficou em alguns momentos do jogo apático. E esse é um problema, porque no jogo desse, por exemplo, se o técnico do Sport percebe essa situação, faz uma substituição, joga alguém para jogar nesse espaço que o São Paulo acaba deixando, é um gol que sai, é aquele momento de apagão. Às vezes, nesse momento de apagão, o time não consegue se recuperar. Então, o São Paulo deveria ter corrido atrás do segundo gol, deveria ter ampliado para o terceiro, para jogar com mais tranquilidade. E aí teve alguns momentos que sofreu algum sufoco, né, da equipe do Sport, que não é uma equipe ruim, tem jogado bastante bem, lógico, está no meio da tabela aí, o Sport, né, está correndo o risco de cair, né, mas assim, o São Paulo não poderia ter sido apático. Se ele pega um time que está um pouco melhor, com um pouco de vontade, que precisa correr atrás de ponto, infelizmente o São Paulo pode perder, e isso pode acontecer com o Botafogo. O São Paulo não sofreu o gol que seria trágico para as pretensões do Campeonato Brasileiro, garantiu a vitória, defendeu a liderança do campeonato, mas leva a lição do jogo de que não precisava ter sofrimentos. Como disse o Diniz, quando se tem um time entrosado e que cria chances. Esse é o São Paulo e você, é claro, acompanha na próxima quarta-feira, 21h30, comentários da Denilson Reis, transmissão comigo a Gemelo pela QSTS Sport, São Paulo e Botafogo, 21h30, e é claro, eu espero por você! São Paulo! Meio-dia e 51, como eu digo, passa rápido demais, mas nós aproveitamos com você cada minuto. Obrigado pelo carinho, você que me acompanha por todo o Brasil pelo aplicativo da Rádio QSTS. Muito obrigado a você de todo o Brasil que acompanha o Edmelo, viu? E é claro, obrigado pelos parabéns. Hoje mais um ano de vida, graças a Deus. Mais um dia que nós pedimos a Deus que nos dê saúde, paz, inteligência, é claro, prosperidade,
alegria e obrigado por estar aqui fazendo o que eu realmente gosto. É o que eu sempre digo, fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta, torcedor do Brasil. Ed Melo, a voz da emoção. 12h52, vamos falar do Corinthians. Alô, fiel torcida corintiana. O Corinthians, olha, do técnico, o técnico Wagner Mancini tem um desafio aí, ó, no clássico contra o líder São Paulo. Mancini terá semana livre para preparar o time para o jogo de domingo, na Neoquímica Arena, Adenilson Reis. Na verdade é um problema para o São Paulo, na verdade, jogar com o Corinthians lá é muito difícil, na Neoquímica, né, no Itaquerão aí, e com uma semana inteira para treinar, é muito mais fácil você deixar a defesa bem sólida, o time bem organizado. O Mancini, eu subentendo que o São Paulo vai jogar com um time reserva, provavelmente no final de semana, para dar um descanso para os jogadores, né, nesse jogo do Corinthians. Então é uma chance para o Corinthians aí ganhar, subir a pontuação do brasileiro, né, que o Corinthians hoje está em 11º, né, com 30 pontos. E o Mancini vai ter esse espaço que é bom. É bom que alguns jogadores estejam voltando de Covid, alguns voltaram de lesão, estava suspensão também, que é o caso do Jonathan Cafu aí, né, que vai ser mais uma opção. Eu não sei como ele vai organizar o time exatamente, porém, com essa semana todinha aí, ele pode trabalhar, ver aqueles problemas que a gente falou nos jogos anteriores, trabalhar um pouquinho a criação do Corinthians que precisa, definir esse meio de campo e por favor, Mancini, para de substituir o time inteiro como se... não é salão. Cuidado com essa substituição. Entra 5 e sai 5. Não, muda o jogo inteiro. O Corinthians terá semana livre para treinamentos e tem desafios para o clássico do próximo domingo contra o São Paulo na Neoquímica Arena, às 18h15, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre coisas a melhorar, Adenilson Reis, outras a manter e algumas a começar. É isso mesmo, os desafios para o duelo contra o rival tricolor, líder da competição, com 5 tópicos. Olha só, sistema defensivo, Jô Roselli e o substituto. Também temos aí o ataque, o retrospecto está em xeque, não é isso? São várias situações e também, para finalizar, o Corinthians enfrenta na Neoquímica ali na casa do Timão o São Paulo e outro retrospecto é jogar em casa. Ou seja, vários tópicos que durante a semana o Mancini tem que corrigir, melhorar e trazer um pouco mais de moral para a equipe, não é isso? Exatamente. Eu vou falar aqui do retrospecto, né? Porque eu acho que é a questão mais importante aí. A gente tem que analisar aí que o Mancini tem pouco tempo aí no clube, mas teve pouco tempo para trabalhar em relação, assim, a semana inteira para treinar, analisar o time, ver quais são as opções, e agora ele vai ter esse tempo. Eu espero realmente que ele mostre o trabalho dele, a gente quer ver o trabalho dessa semana dentro de campo, domingo, então o Mancini vai ter bastante trabalho para resolver esses problemas, mas, ao meu ver, o maior problema do Corinthians são o ataque, que é definir se vai ser o Jô, se vai ser o Jonathan Cafu, quem que vai jogar lá na frente, e o setor de criação. O Mancini precisa trabalhar o setor de criação. Não adianta você ter um elenco sólido na defesa, mas que não cria. Se você só se defender, o São Paulo vai ganhar o jogo, o Grêmio vai ganhar o jogo, o Palmeiras vai ganhar o jogo, o Santos também. Uma hora quebra a defesa. Você não viu o Sport? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Tanto que você viu aí o Sport, jogou com 5 jogadores atrás e tomou um gol em 15 minutos. É isso aí. Tomou 15 minutos. Você acha que com o Corinthians vai acontecer diferente? O futebol que o Corinthians jogava 10 anos atrás, aquele defensivo, aquele que a gente gostava de ver, não funciona hoje. Se você pegar, por exemplo, o Atlético de Madrid, que é um time referência nesse ponto, Borussia Dortmund, que é um time referência nesse ponto, já não joga de forma defensiva. Ele joga de uma forma muito mais adaptável, muito mais versátil. Tem que produzir também. Exato. Então, assim, você vai jogar no contra-ataque? Vou, mas os jogadores que pegam a bola, quando roubam a bola lá atrás, tem que ser exatamente matador, finalizador, decisivo. Se não for, não adianta nada se defender. Pois é, continuamos falando do Corinthians e ontem estivemos, Adenilson Reis, lá na Neoquímica Arena, casa do Timão, para acompanhar Corinthians e Avaí Kinderman. O Corinthians
se tornou bicampeão brasileiro com as meninas. É isso mesmo, o técnico Arthur Elias dedica o bicampeonato às famílias das vítimas da Covid-19. A vitória do Corinthians sobre o Avaí Kinderman na noite do último domingo, ontem, Neoquímica Arena, deu ao timão não só o bicampeonato, mas também hegemonia no Brasileirão Feminino. Nenhuma outra equipe chegou tantas vezes à final, Adenilson Reis. A gente está falando de um Corinthians aí que vem numa sequência, né? Porque o Corinthians ele ganhou em 2016, eu acho, a primeira a conquista do Brasileirão, né? Mas ele continuou chegando na final todos os anos. Chegou 4 vezes seguidas. E venceu 18 e 20. Isso, então. A gente está falando. É isso, desde 2016, exatamente. 16, 17, 18, exatamente. E aí o que acontece? O Corinthians, o feminino, é um time muito bom. Assim, a gente tem que... eu gosto muito desse espaço que a gente está dando aqui. Você que é menina, gosta de futebol, gosta de torcer. Com certeza. Você que tem uma amiga que é menina, que gosta, que entende, manda o seu recado, compartilha. A gente quer que tenha mais participação feminina. Hoje, por exemplo, a gente tem um programa de esporte e aqui. as mulheres têm que ter o seu espaço, respeita as minas, não é isso? E tem que estar também fazendo parte dos programas de esporte, viu? Exato. Se você souber de alguém, vamos colocar na bancada uma mulher aqui? Vamos, a gente coloca. Se você tem interesse, pode trazer. quer eu participar, vou colocar na bancada aqui do lado do Adenilson Reis uma mulher para falar de esporte. Que merece esse espaço. Exatamente. E tem todo o nosso respeito e todo o direito. Exatamente. Se vocês cobrarem, a gente vai fazer mais trabalho em relação ao Paulistão Feminino, exatamente, Brasileirão Feminino, Campeonato, os internacionais também. Porque assim, as meninas jogam muito. Se você analisar aí, a campanha do Corinthians é muito boa, a campanha do Avaí é muito boa também. Não, e foi um jogão de bola, tanto o Avaí quanto o Corinthians começaram muito bem. O Corinthians fez 1-0, nós estávamos à beira do gramado ali fazendo a transmissão, não é isso? Levamos para você toda a emoção. O jogo começou às 20 horas, uma gama de repórteres, equipes esportivas, transmissão ao vivo, aqui a STS Sport também por lá com a nossa transmissão. O Corinthians fez 1-0, fez 2-0, no momento em que o Avaí crescia no jogo. O Avaí Kinderman também um time espetacular. O Avaí Kinderman fez 2-1, não é isso? Depois o Corinthians fez 3-1 e depois o Avaí diminuiu para 3-2. Eu até achei que naquele momento o Corinthians estava dando bobeira, Adenilson Reis. Na verdade é que assim, o Avaí tem essa característica de se adaptar ao time adversário. Só que o que acontece é que o Corinthians estava muito bem postado o jogo inteiro. É natural no jogo, principalmente nesse jogo no futebol feminino, seja um jogo com mais espaço. A recomposição do futebol feminino, ela demora muito mais do que a recomposição do masculino. Por exemplo, você vê em 2, 3 segundos, tem 11 jogadores do masculino atrás. Agora no feminino, demora um pouco mais, porque isso esse esquema de jogo, ele é muito difícil de se implantar. É muito difícil mesmo. E assim, como o futebol feminino ele vem crescendo a passos menos largos que o masculino, tem menos estrutura para treinar, é muito mais difícil um técnico impor isso daí. Então, por exemplo, o desgaste físico no feminino é muito maior, as meninas se cansam, 90 minutos de jogo é muito tempo. E aí o que aconteceu foi, o Corinthians no primeiro tempo bem postado, já trabalhado, bem entrosado, já vinha, deixou a Andressinha trabalhar no meio de campo, em duas bolas paradas aí, que foi gols de escanteio, saíram os 2 gols do Corinthians, né? E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Avaí conseguiu dar aquela trabalhada, que o Avaí encaixou a marcação do Corinthians, e aí o primeiro tempo acabou com 2-0, mas jogo equilibrado. No segundo tempo, o Corinthians voltou da mesma forma, o Avaí voltou até um pouco mais ligado, levantou a marcação, mas saiu o terceiro, fez o gol, depois saiu o gol do Corinthians logo em seguida, foi 3-1, né? E aí depois o Avaí conseguiu mais uma vez equilibrar o jogo, fazer o gol, mas o Corinthians bem postado, com uma jogada parada melhor, mais trabalhada, conseguiu aí finalizar e sacramentar. E grandes jogadoras, um elenco espetacular, a Gabi Zanotti pelo meio, a bola sempre passando por ela, a Érica, a Catiúcia pela direita ali, uma lateral direita muito bem postada, a Poliana na zaga do time do Corinthians, muito bem posicionados. E parabéns a todas as equipes femininas do Campeonato Brasileiro, a equipe do Avaí Kinderman, o Corinthians campeão, vem muito bem e espero que se mantenha, viu? Espero que se mantenha, porque realmente o futebol feminino vem muito bem,
foi um grande jogo que não envergonha ninguém. Não, é realmente ninguém. um jogo bonito de se ver, um jogo bem disputado, um jogo com 6 gols e, é claro, tem todo o apoio e a transmissão da QSTS Esporte. Exatamente, espero que o Corinthians aí, o time masculino, se espelhe no feminino aí, jogue com essa vontade. E a minha torcida é para que os grandes clubes do Brasil e do mundo invistam cada vez mais nos clubes femininos, futebol de salão, não é isso? Futebol de campo, futebol society, porque as meninas, elas têm realmente muita qualidade. Respeita as minas, chegamos agora a 13 horas, já vem a nossa produção sinalizar que está terminando. Meu amigo Adenilson Reis, muito obrigado mais uma vez. Quem está com a gente, deixa o seu abraço, o seu comentário. Voltamos amanhã, hein? Quero mandar um abraço aqui a todo mundo que curtiu no Facebook, que acompanhou a gente no site, na rádio. Acompanha a gente amanhã também. A gente vai falar da Libertadores, vai falar do jogo do Brasileiro, vai falar do feminino. E para finalizar aqui a minha parte, queria dar os parabéns pro Ed aqui, ó. Feliz aniversário, obrigado, Ed. parceiro. Tudo de bom. Muito obrigado por tudo que você tem feito aí pela minha família, minha irmã, os meus sobrinhos. Espero que a rádio continue crescendo, porque a rádio, na verdade, o trabalho que é STS, né, depende de você também, de tudo que você tem feito, tem entregado, que eu venho acompanhando por esse tempo. Estou aqui hoje por isso, espero poder ajudar na continuidade desse trabalho que já deu certo, né? E que seja uma referência aí para as pessoas que querem crescer, buscar os seus sonhos. Você que quer também, que apoia, quer ajudar, manda um abraço para ele, manda os seus parabéns. É isso aí. Tamo juntos, parabéns para o grupo QSTS de Comunicação e eu é quem agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse microfone falando de esporte. Daqui a pouquinho eu volto com o programa de música e hoje, 18 horas, tem ela, Algo Mais com o Iris Esperandio e o Mestre Abner. É a programação da Rádio QSTS, trazendo os grandes parceiros colaboram conosco também. Adenilson Reis, meu muito obrigado pelos seus comentários. E é claro, somos parceiros, queremos agregar valor à marca QSTS e, é claro, levar para você, meu amigo ouvinte de todo o Brasil, meu telespectador, todo o carinho, todo o respeito e as principais informações do Brasil e do mundo. Voltamos amanhã a partir do meio-dia. QSTS Esporte, a melhor jogada é aqui. E desde já, a todos vocês que já mandaram os seus comentários, felicitando o Ed Melo, muito obrigado, viu? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e muito obrigado pelas mensagens. QSTS Esporte, a melhor jogada é aqui. Eu espero por você.